Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Aslan Maciel do WP 24 Horas. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa série começando com o WordPress. No último post nós falamos sobre como personalizar o nosso site utilizando temas filhos. Então, se você não viu ou não está acompanhando a série, eu recomendo que você acesse os outros vídeos e os outros posts no nosso site, onde a gente trabalhou um passo a passo até aqui. Continuando o assunto da personalização, hoje a gente vai ver como utilizar as folhas de estilo para a gente personalizar o visual do nosso site. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o nosso editor de código aqui dentro do FileZilla. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Editar, Configurações, e a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, Edição do arquivo. Então, aqui a gente tem uma seção onde a gente define o editor padrão. Então, a gente vai utilizar aqui um editor personalizado. Como a gente está utilizando o Notepad++, você pode clicar aqui em Propriedades para você ver aonde ele está localizado. Então você pode até copiar inclusive esse destino aqui e colar aqui, tá? Ou você pode clicar aqui em procurar também, acessar direto, e é esse programinha aqui, tá? Então, uma vez configurado, a gente vai dar um OK aqui. Então, por que a gente fez essa configuração? Para que quando a gente quiser editar os nossos arquivos, então no caso a gente está trabalhando aqui nessa pasta, quando a gente quiser editar um arquivo do nosso tema, vamos supor aqui do nosso tema filho, a gente quiser editar esse estilo, a gente vai precisar apenas dar 2 cliques nele aqui e ele vai salvar uma cópia como um arquivo temporário, e quando a gente salvar esse arquivo, automaticamente ele vai enviar para o servidor. Você deve ter em mente que trabalhando dessa forma, a gente vai estar mexendo nos arquivos diretamente no servidor, tá? Então você corre o risco, por exemplo, de se você cometer algum erro durante a codificação, você corre o risco de comprometer o visual lá do seu site, ou enfim, quebrar o seu site, tá? Então é importante que você sempre mantenha um backup desse arquivo no seu computador. A primeira mudança que a gente vai fazer no visual não vai exigir nenhum código, tá? A gente vai fazer essa primeira mudança diretamente pelo painel, através da guia aqui, Aparência, Cabeçalho. Então o que a gente vai fazer é alterar o cabeçalho do nosso site. Então é importante que você trabalhe com pelo menos 1260 pixels para que você não tenha a sua imagem de cabeçalho cortada. Então o que a gente precisa fazer é definir uma imagem para o nosso cabeçalho. Você tem duas opções. Você pode encontrar uma imagem na internet ou você pode criar a sua própria imagem. E para criar uma imagem, você precisa usar um editor de imagem, que pode ser Photoshop, pode ser o GIMP, Photoscape, enfim, você tem diversos programas que você pode instalar. Eu particularmente utilizo o Photoshop. Mas se você não quiser utilizar nenhum desses programas, você tem duas opções online. Então vamos fazer uma pesquisa aqui no Google. Você pode digitar aqui, ó, Photoshop Online. Então você vai ter aqui, ó, Photoshop Online grátis em português, onde você pode criar facilmente as suas imagens, editá-las através desse Photoshop. E existe um programa também muito bom, um aplicativo muito bom online chamado Canva. Pode pesquisar aqui Canva. E aí também é um editor que você pode utilizar para criar facilmente as suas imagens. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com o Photoshop Online. Vamos criar aqui uma nova imagem, 1600 por 240 pixels, tá? Vamos usar transparente. E aí, digamos que eu queira trabalhar meu site, por exemplo, para falar sobre emagrecimento, tá? Então, eu quero, por exemplo, utilizar uma mulher na praia, por exemplo. Eu posso pesquisar
dessa forma. Clicar aqui primeiro em imagens. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em ferramentas de pesquisa e jogar tamanho aqui grande. Vem diversas imagens aqui. Utilizar uma imagem mais horizontal um pouco. Essa daqui, por exemplo, poderia ser. Vou ver outra imagem aqui. Essa aqui também está legal. Então, por exemplo, a gente tem essas duas imagens aqui. Digamos que a gente quisesse trabalhar com essa, então eu vou vir aqui em visualizar a imagem. É uma imagem em alta definição, tá? A gente vai clicar aqui em salvar a imagem como, e eu vou salvar aqui nessa pasta, salvar. Agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui essa imagem. Então vamos lá. Australia Beach. Abrir aqui. Vou usar aqui a ferramenta de zoom, menos zoom. Vou selecionar aqui só uma parte dessa imagem, editar, copiar. Vou vir aqui agora, editar, colar, transformação livre. E aí eu arrasto aqui, tá? Você poderia vir aqui e digitar um texto qualquer, por exemplo, emagrecendo com saúde. A gente poderia aumentar aqui o tamanho, colocar aqui uma fonte qualquer, helvética, pode ser helvética. A gente pode até jogar para branco e aí a gente pode reposicionar esse, jogar para cá. A gente pode até fazer um corte logo nessa imagem, tá? Tamanho da proporção, vamos jogar aqui 1260 pixels por 240. Aqui é o tamanho lá que ele vai trabalhar. Então dá um enter aqui, porque aí a gente já fica com a medida correta. Então vamos salvar aqui de novo, reduzir aqui para 60%, ok, salvar, escolher arquivo, mulher praia, abrir, enviar. Tá, então tá lá certinho, cortar e publicar. Então tá lá, vamos atualizar aqui. Então a qualidade aqui não ficou muito boa porque a gente reduziu para 60%, mas você pode aumentar à vontade, tá? Isso é só para teste. Então bem legal, né? Bem simples também. Essa é a primeira personalização que você pode fazer. Então você pode colocar sua foto ou alguma foto que tenha a ver com o nicho do seu site, trabalhar a sua logomarca aqui, enfim, você tem aí todas as possibilidades do mundo. Agora a gente vai ver como personalizar utilizando o CSS. Tá? O CSS é uma linguagem de programação que é responsável pela essa questão do visual, do estilo. Antes disso, eu queria que você colocasse na sua mente que você é capaz de fazer qualquer tipo de coisa. Então, não coloque restrições do tipo, eu não sei programar, eu não entendo disso, sabe? Esses bloqueios desnecessários. Então, você é capaz sim de fazer, ainda mais se você seguir as nossas recomendações, o passo a passo que a gente vai te dar. Então, é bem simples. Então, dito isso, vamos ver como customizar o nosso tema usando o CSS. Como referência, eu vou te dar aqui um site que é o W3 Schools. Você pode até pesquisar assim, tá? Inicialmente ele vai ficar em inglês para você, mas você tem a opção aqui, ó, de selecionar o idioma e você pode vir aqui em português e ele vai traduzir o site todo para você. É bem simples. E esse site vai ser muito útil para que você identifique alguns elementos aqui que a gente pode trabalhar dentro da questão visual do nosso site. Então, como referência, no post eu vou te dar mais algumas referências, tá? Então você pode acessar lá no site, se você estiver vendo esse vídeo diretamente no YouTube, por exemplo. Então, deixa eu te explicar algumas coisas antes. Bem, quando você vê um site, ele basicamente está trabalhando com 3 camadas. A gente vai falar sobre as 2 camadas principais. A primeira camada a gente chama de camada de conteúdo. Essa camada é responsável pela organização, aqui pela estrutura do site, tá? Que é responsabilidade do HTML. Então, o HTML é uma linguagem de programação que você pode, por exemplo, se você clicar aqui em exibir código-fonte da página,
basicamente isso tudo que você vai visualizar aqui é o HTML, tá? Que é formado por tags. Então tags são esses elementos onde começa aqui com sinal de menor e termina com sinal de maior. Então tudo isso aqui, ó, são tags HTML, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não precisa se preocupar, não precisa já pensar, ah, meu Deus, eu não entendo nada de programação. Calma, a gente vai ver o passo a passo e vai te mostrar exatamente o que é cada coisa. Então, através do HTML, você pode definir listas, parágrafos, marcadores, textos em negrito, itálico, enfim. A forma de você trabalhar essa formatação dessa estrutura que é feita através do HTML é que a gente vai ver através do CSS. E essa camada para estilizar o nosso site, tá? Onde você vê as cores, cada elemento visual aqui, é o que a gente chama de camada de apresentação. E essa separação do site em camadas é o que facilita que nós possamos manipular o visual do nosso site muito facilmente. Então, por exemplo, quando você troca de um tema para outro, basicamente você está trocando essa camada de apresentação, ou seja, você está trocando o estilo CSS, porque toda a estrutura de conteúdo, ela basicamente vai se manter. Essa camada de apresentação, ela é desenvolvida através da linguagem chamada CSS. E é exatamente no CSS que nós vamos trabalhar a aparência do nosso tema, do nosso site WordPress. Então agora a gente vai ver uma parte técnica, teórica, mas como eu falei, não se preocupe. Então tudo que você tem a fazer é prestar atenção, que é bem simples e eu garanto que você vai aprender com muita facilidade. Quando a gente fala de CSS, a gente está falando basicamente de 3 coisas fundamentais, tá? 3 elementos fundamentais. Então deixa eu clicar aqui, por exemplo, nesse site que eu recomendei para você e deixa eu te apresentar essas 3 coisas. A gente vai ter o que a gente chama de seletor. Seletor, esse elemento aqui, que fica antes dessa chave. A gente tem uma propriedade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma propriedade chamada color, que é uma propriedade de cor, e a gente tem o valor dessa propriedade, nesse caso aqui, orange, que seria laranja. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, os nossos títulos, poderia ser esse elemento H1, que são os títulos de nível 1. E aí ele tem aqui algumas propriedades. Então, nesse exemplo aqui de CSS, nesse seletor H1, ele trabalhou com a cor e com alinhamento de texto. A sintaxe disso daqui é em inglês, tá? Então, você vai ver sempre essa sintaxe aqui em inglês, tá? Então, vamos voltar aqui no site. Então, digamos que eu quisesse alterar a cor desse título aqui, por exemplo, para vermelho. Eu vou abrir aqui o bloco de notas só para você entender. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com esse título aqui em vermelho, eu precisaria utilizar o atributo, por exemplo, H1, tá? Na verdade, o seletor H1. Eu abriria a chave, eu colocaria color, que é a propriedade que eu quero trabalhar, 2 pontos, e a cor. Então, digamos que eu quisesse trabalhar aqui com a cor vermelha e eu utilizaria, geralmente eu utilizo código hexadecimal, tá? Então, eu botaria FF0000. Isso aqui é o vermelho. Bem, se você quiser encontrar esquemas de cores para que você utilize no seu site, eu recomendaria que você utilizasse essa ferramenta aqui, ó, Adobe Color CC. Você pode até digitar Cooler, tá? Digita Cooler, que ele vai vir aqui, ó, Adobe Cooler. A mesma coisa. Tá? É que agora ele realmente mudou de nome. Então, ó, Adobe Cooler agora é Adobe CC. Então, o endereço dele é esse aqui, ó, color.adobe.com. A versão em português tem esse /pt aqui, tá? Você pode clicar aqui em explorar. Aqui embaixo você já tem algumas cores. Se você clicar aqui em explorar,
você vê vários esquemas. Então, digamos que a gente quisesse trabalhar nesse tema aqui, tema 1, tá? Ele me dá várias cores aqui. Eu tenho a opção aqui, ó, de clicar em editar. E quando você clica em editar, cada cor dessa daqui, ó, ele tem aqui embaixo esse campo X, tá? Que é o campo hexadecimal. Você poderia utilizar também o RGB, que é isso aqui, 319162. Digamos que eu quisesse trabalhar nesse azul aqui. Então, eu poderia vir aqui, copiar esse código aqui. E sempre que eu for utilizar o hexadecimal, eu preciso usar esse jogo da velha aqui, Outralha, antes, tá? E daria um Ctrl V aqui. Ou se eu quisesse trabalhar com RGB, eu poderia botar RGB, abre e fecha parênteses, e colocaria esses valores aqui, ó, 10,75,115. Tanto faz, tá? Eu gosto, como eu falei com você, eu gosto de trabalhar com código hexadecimal. Então, eu vou utilizar aqui esse código. Digamos que eu quisesse já aplicar para ver. Então, eu vou vir aqui no meu lado remoto, tá? Nos meus arquivos do meu servidor. Vou selecionar aqui meu tema filho, que a gente viu no vídeo anterior, como criar. Vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em ver, editar. Então, tá aqui, tá? Ele foi aberto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pular aqui uma linha. Então, eu vou copiar esse código e vou colar ele aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui em salvar. Agora eu vou aqui no meu FileZilla e aí ele diz que o arquivo foi alterado. Enviar esse arquivo de volta ao servidor, eu vou clicar aqui em sim, ou voltar aqui e atualizar. Então você pode observar que ele ficou azul. O que eu recomendo que você faça, eu até agi de forma errada aqui, tá? Eu recomendo que antes de você editar isso aqui, digamos, ele estava aqui, tá? Salvar aqui. O que você vai fazer? Seleciona tudo isso aqui, pode ser um Ctrl A, ou você pode vir aqui, ó, editar, selecionar tudo, pode vir copiar ou Ctrl C, abre um outro arquivo aqui e dá um Ctrl V. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em salvar esse arquivo. Vamos ver aqui o endereço onde a gente está trabalhando. A gente está trabalhando no desktop, área de trabalho, e a gente criou uma pasta aqui chamada WordPress. Aqui dentro, ou em qualquer lugar, você pode criar uma pasta. Eu costumo fazer isso aqui, ó. Crio uma pasta backup. Eu costumo criar uma pasta do dia. Então, hoje é dia 8 de outubro. Então, eu costumo botar o ano, o mês, o dia, que fica mais fácil de pesquisar e ordenar. E aí, você vem aqui, ó, e salva um backup. Tá aqui todos os arquivos. E salva um backup desse arquivo, ok? Para que qualquer problema você possa restaurá-lo facilmente. Vou voltar aqui no nosso arquivo, vamos copiar aqui de novo. Digamos que eu quisesse o vermelho. Então eu vou vir aqui, ó, FF0000, vou clicar aqui para salvar e vou clicar aqui para enviar novamente. E vou atualizar aqui para ver. Então tá lá, vermelho. Então voltando ao nosso objetivo, a gente quer personalizar, a gente quer deixar nosso site com a nossa cara. Agora a gente vai saber como mudar a fonte. Então, por exemplo, aqui o nosso site está utilizando essa fonte aqui. Para mudar essa fonte, não é simplesmente você chegar lá e colocar o nome da fonte que você quer trabalhar. Se o usuário que vai acessar seu site, se ele não tivesse essa mesma fonte instalada lá, ele não conseguiria exibir da forma correta, tá? Então ele ia usar uma fonte padrão para isso. Felizmente, hoje em dia existe uma forma muito fácil da gente trabalhar com uma fonte hospedada. E quem facilitou demais o nosso trabalho em relação a isso foi o Google. Então você pode vir aqui, ó, e digitar Google Fonts, que o Google tem uma ferramenta só de fontes. Então tá aqui, ó, Google Fonts, eu vou abrir aqui. E aí, digamos que a gente vai selecionar aqui duas fontes para que nós utilizemos nos nossos títulos e no corpo do nosso site. Digamos que eu queira essa Oswald aqui para os nossos títulos, que é uma fonte encorpada. Pode ser essas duas fontes aqui. Então, vou adicionar a coleção. A gente vai adicionar também essa aqui, a coleção. E o que você precisa fazer é clicar aqui em Use. Como no corpo a gente vai utilizar uma versão comum, uma versão
talvez itálica e uma versão em negrito, eu vou selecionar aqui, ó, normal italic, e vou selecionar também essa bold aqui. Então, digamos que eu queira selecionar aqui essas três. Você poderia selecionar quantas você quisesse aqui, até todas, tá? E essa aqui eu só vou deixar essa. Aqui ele, inclusive, te dá o tempo que ele vai levar de carregamento na página, tá? Então, quanto mais opções, o tempo de carregamento vai ser maior também. Agora, você precisa descer aqui e localizar essa guia aqui, ó, import, tá? A gente vai clicar aqui e vai copiar essa linha toda aqui. Vou dar um copiar aqui. E agora a gente precisa voltar lá no nosso arquivo CSS e eu vou colar, a gente pode até apagar isso aqui, tá? E eu vou colar esse import aqui, ó. Lembrando que a gente está fazendo isso porque se a gente utilizar uma fonte que não tenha no computador do nosso visitante, essa fonte não será exibida da forma correta. Então eu preciso dizer aonde meu tema vai localizar a fonte. E a gente está utilizando uma API do Google, tá? Uma ferramenta do Google de fontes. E a gente selecionou lá duas fontes, que foi essa aqui, Roboto e Oswald, tá? Então eu vou clicar aqui em salvar. E aí, voltando lá, ele vai perguntar se eu quero enviar de volta. Eu vou clicar sim. Então o nosso arquivo CSS, Style CSS, já tem um link para aquelas duas fontes que nós queremos utilizar. Só que aí tem uma situação. Como que a gente vai saber em que seletor, em que elemento nós podemos utilizar a nossa fonte, os nossos estilos? E uma das grandes coisas assim que nós temos atualmente, que os navegadores oferecem, são algumas ferramentas para desenvolvedores. Então essas ferramentas são muito úteis. E já que a gente está utilizando aqui no Chrome, ele já vem por padrão com essa ferramenta para desenvolvedores. E a gente vai ver isso aqui, ela se chama Inspetor de Elementos. Se você estiver utilizando o Firefox, você precisa instalar uma extensão chamada Firebug. E se você estiver utilizando o Safari, você tem que ativar essa opção lá na guia de preferências avançadas. Então, como que a gente vai utilizar esse inspetor de elementos para saber aonde a gente vai adicionar, por exemplo, a nossa fonte, tá? Digamos que eu queira trabalhar aqui o título, então eu posso selecionar esse título, vou clicar com o botão direito aqui e depois em inspecionar elemento. Então, como a gente selecionou aqui o Home, ele abriu aqui o painel, o inspetor de elementos, melhor dizendo, já com a tag HTML selecionada, nesse caso H1. Como a gente quer trabalhar com todos os nossos títulos, tá? Por exemplo, atribuir uma fonte que é a fonte Oswald, que a gente vai trabalhar em todos os nossos títulos, a gente não quer somente nessa classezinha. Então a gente vai trabalhar com o seletor H1. Uma explicação rápida, aqui do lado esquerdo desse inspetor de elementos nós temos todo o HTML, tá? Toda a estrutura do HTML. E aqui do lado direito você tem os estilos, tá? Então, para achar o seletor H1, basta você descer aqui e tentar localizá-lo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o H1. Se a gente trabalhar aqui nesse seletor, a gente vai conseguir editar o H1. Porém, eu quero até melhor do que isso, trabalhar em todos os meus títulos, tá? De todos os níveis. Então, basta você localizar essa sequência aqui de seletores, tá? H1, H2, H3, H4, ou seja, todos os títulos possíveis. E o que a gente vai fazer aqui? A gente quer definir essa fonte aqui para Oswald. Uma outra grande vantagem de utilizar um inspetor de elementos é que a gente pode utilizar uma espécie de simulador, tá? A gente vai editar aqui o código diretamente e a gente vai conseguir visualizar essas alterações aqui, porém sem nenhum efeito real sobre o site. Então, todas as alterações que nós fizermos aqui, nós estaremos fazendo somente em nível de visualização. Isso não está alterando nenhum arquivo no site e o seu visitante também não está vendo. Para você ter ideia, eu poderia alterar esse texto aqui, Home, dando 2 cliques aqui, ó. Eu posso vir aqui, dar um espaço e colocar um X. Então ele vai adicionar aqui Home X. Essa é uma grande vantagem do inspetor de elementos,
Porém, essa alteração aqui, ela não é uma alteração real, tá? Se você clicar aqui em atualizar, você vai ver que não vai estar lá a alteração que você fez, tá? Então é só para testar, digamos assim. Digamos que a gente queira trabalhar com a nossa fonte Oswald e a gente já mandou o nosso arquivo style.css com o endereço da fonte e agora a gente pode adicionar aqui. Então a gente vai utilizar uma propriedade chamada Font Family. Então, quando você digita aqui font, ele já te dá as opções, tá? Várias opções. Essa é uma outra vantagem. Já te dá várias propriedades que você pode trabalhar. A gente vai trabalhar com Font Family. Você dá um Enter e a gente agora vai trabalhar com Oswald. Então você pode perceber que ele já alterou lá. Por quê? Porque a gente já enviou o arquivo com link para a fonte. Se você desmarcar aqui, por exemplo, ó, mostra a original. Se você reparar ali no canto do site também, todos os títulos eles estão agora utilizando a fonte Oswald. Todos os títulos utilizando a fonte Oswald. Então lembrando, sempre que você quiser adicionar um parâmetro aqui, uma propriedade para teste, basta você clicar aqui nessa última chave aqui, que ele vai piscar aqui o cursor e aí você digita aqui a propriedade e o valor da propriedade. Então, como que a gente vai fazer? Se a gente atualizar aqui, por exemplo, vai perder esse estilo, tá? Porque a gente, lembrando que a gente só está trabalhando em nível visual aqui de teste, tá? É isso que o inspetor de elementos faz. Para a gente usar em definitivo essa configuração aqui, essa personalização, o que a gente vai fazer? A gente precisa utilizar esse código aqui lá no nosso arquivo de estilo, na nossa folha de estilo. Então basta você clicar aqui depois da chave e selecionar todo esse código aqui, tá? A partir do seletor H1 até o fechamento da chave aqui, tá? É importantíssimo ter o seletor, a abertura da chave e o fechamento da chave. E a gente vai copiar isso. Agora a gente vai voltar lá na nossa folha de estilo. Eu vou dar um Enter aqui e vou colar aqui. Um outro detalhe é que ele já tinha esses códigos aqui, tá? Clear, essas propriedades. Clear, Eight, margem. Então, já que o código pai já tem isso aqui configurado e a gente não fez nenhum tipo de alteração aqui, seria desnecessário, tá? A gente só estaria duplicando esse código, tá? Então, o que a gente pode fazer? Já que a gente não fez nenhuma alteração nessas propriedades, a gente pode simplesmente remover isso aqui, tá? E trabalhar somente com Font Family. A gente vai clicar aqui em salvar e aqui no FileZilla ele abre esse pop-up e tá perguntando se a gente quer enviar o arquivo. A gente vai clicar sim. Agora vamos voltar lá no nosso site e vamos atualizar aqui. Então tá lá, ele manteve aqui a nossa personalização da fonte, tá? Então feito isso, a gente pode alterar agora a nossa fonte do corpo. Então você pode, por exemplo, selecionar aqui uma parte de um texto do corpo. Você poderia, por exemplo, clicar aqui em Olá Mundo, num post qualquer, tá? E ele tem um corpo. Você poderia selecionar aqui um pedaço desse corpo e vai clicar com o botão direito em inspecionar elemento. Se você reparar, ele vai ficar selecionado aqui um elemento de parágrafo, tá? Que é esse P aqui. Mas não é esse elemento que a gente quer trabalhar, tá? Porque a gente não quer trabalhar somente com os parágrafos. Nós queremos trabalhar com todo o corpo. Então você precisa selecionar um elemento, um seletor aqui, que é o HTML. Então o que a gente vai fazer? Vai descer aqui, ó, e você tem aqui, logo no iniciozinho, a gente tem o P, que não é o que a gente quer trabalhar, e logo em seguida você tem um aqui, um que tem o seletor HTML. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o mesmo processo que a gente fez para o título. Vamos clicar aqui nessa última chave e a gente vai usar o Font Family e a gente vai utilizar aquela nossa fonte Roboto. Se você reparar, a fonte foi substituída. Você pode clicar aqui para ver o antes e depois, tá? Então, bem simples. O que a gente precisa fazer?
exatamente a mesma coisa. Se você não estiver vendo tudo aqui, você pode arrastar isso aqui para cima, tá? E aí a gente vai selecionar aqui depois dessa chave e vai copiar até o início aqui, até o seletor inicial, tá? Copiar. Agora a gente vai voltar lá no nosso arquivo aqui, depois dessa aqui, vamos dar um Enter aqui e vamos colar aqui. Lembrando que assim como a gente fez com o título, como a gente não alterou essas outras propriedades aqui, a gente pode deletar, tá? Então, a gente apagou aqui todas as outras propriedades, ficou só a fonte family. Vamos salvar aqui e a gente pode voltar aqui no FileZilla, vai clicar sim para enviar e agora a gente vai clicar aqui em atualizar. Então ele vai manter a fonte Roboto. Então, esse é o básico da personalização de temas para WordPress. Eu sei que olhar aqui para esse monte de código aqui, tá? HTML, CSS, no inspetor de elementos, ou através aqui do exibir código fonte da página, eu sei que isso aqui pode te assustar um pouco, mas eu garanto para você que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? À medida que você for trabalhando, mexendo nisso, testando, você vai se especializando, você vai melhorando a sua familiarização com essas linguagens, tá? Então, a ideia é realmente praticar, é você gastar alguns minutos aqui brincando, trocando cada elemento, testando aqui no inspetor de elementos do Chrome ou através de um outro inspetor de elementos, de um outro navegador, enfim. Você ir testando, se familiarizando, utilizando um site de referência para que você possa conhecer um pouco mais sobre os elementos para personalizar qualquer tema do WordPress. Tá? Eu já estive aonde você está agora, lá no início, quando não sabia, não entendia nada de programação, enfim, dava um certo receio, um certo medo, mas se você acompanhar os nossos posts, se você investir alguns minutinhos do seu tempo para conhecer um pouco mais dessas ferramentas e dessas possibilidades, eu tenho certeza que você vai dar grandes passos aí para o seu futuro, tá? Hoje a gente falou sobre o básico da personalização utilizando as folhas de estilo CSS. Espero que você tenha entendido. É bem simples, tá? Basta seguir o nosso passo a passo. Se você estiver vendo esse vídeo através do YouTube, acesse o nosso post, que geralmente tem algumas outras informações lá, alguns outros links de referência. Você pode deixar um comentário lá também, mas também pode comentar aqui nesse vídeo. Você pode compartilhar esse vídeo, inclusive, com seus amigos. E você pode se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso aos novos conteúdos que nós vamos postar muito em breve, ok? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.